E aí, aqui é o Hans West e hoje eu trago para vocês o tão aguardado e tão esperado vídeo de CryEngine, né? A continuação da nossa série de vídeos de Time of Day, ok? Muita gente vem me pedindo isso para continuar há muito tempo e eu tenho trago bastante gameplays no canal, né? Então muita gente tem achado que eu vou parar com os vídeos de CryEngine e eu já disse que isso não vai acontecer, tá? E é o seguinte, eu mencionei em um vídeo que eu fiz de Titanfall anteriormente que este vídeo, essa continuação na qual eu estou trabalhando, na continuação de Time of Day, levaria cerca de uma hora, atingiria tranquilamente uma hora de vídeo. Porém, como uma hora de vídeo é muito tempo, demoraria muito para eu editar, renderizar e principalmente fazer o upload, eu resolvi fazer de uma outra maneira. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou estar utilizando aqui o mapa Forest, porque ele tem mais objetos, mais coisas, mais texturas e é mais interessante eu usá-lo do que o meu mapa. Eu estou com muito pouco tempo para ficar decorando o meu mapa e trazer nos vídeos. Então eu vou estar utilizando agora o Forest. Vocês vão ver por quê. Porque eu vou é o seguinte, vocês podem ver aqui no menu de Time of Day, né? Isso aqui foi o que eu mostrei no vídeo anterior, né? A primeira parte do Time of Day. E esse Toggle Advanced Properties, tá? É o que eu estaria fazendo neste vídeo aqui. Estaria fazendo, tá ok? Por quê? Vocês podem ver que aqui no Parameters nós temos vários tópicos, né? Temos esses grupos, na verdade, esses grupos de parâmetros aqui. Temos o Sky, Fog, Skylight, Night Sky Multiplier, Cloud Shading, Sun Ray Effect, Advanced Filters, Depth of Field e Shadows. É muita coisa para um vídeo. Passaria de uma hora, chegaria a 2 horas. Eu garanto que chegaria ou passaria de 2 horas. Então eu vou deixar um grupo de parâmetros por vídeo. Ou seja, neste vídeo aqui eu vou falar sobre os parâmetros Sky, no próximo vídeo sobre Fog, na sequência Skylight, na sequência Night Sky e Night Sky Multiplier, né? Porque isso aqui englobam a noite, então eu posso fazer em um vídeo apenas, não são tantas opções, tá? Enfim, então vocês entenderam, né, como é que vai funcionar. Então neste vídeo aqui, Time of Day, parâmetros Sky, certo? Acho que fica muito mais fácil para todo mundo, né? Tanto para mim na edição e no upload e para vocês para assistirem, ok? Então vamos começar aqui com as propriedades lá. Então eu vou esconder algumas coisas aqui desse mapa. Coisas que são desnecessárias, como esse som, esse efeito sonoro. Bom, vamos lá. Primeiro parâmetro é HDR Dynamic Power Factor. HDR Dynamic Power Factor, o que seria isso? Quem trabalha com Photoshop, renders no 3D Max como V-Ray e Mentor Ray, com certeza, pelo menos ouviram falar sobre HDR. Com certeza. HDR, o que seria o HDR? Seria a abreviação, tá, de High Dynamic Range, tá? High Dynamic Range, entenderam? High Dynamic Range, que seria em português grande alcance dinâmico ou algo assim, sabe? E na verdade o que é o HDR? Bom, nos olhos humanos, os olhos humanos eles têm uma capacidade muito grande de distinguir em um determinado lugar onde você tem pontos mais claros e pontos mais escuros, sabe? Os nossos olhos eles podem distinguir melhor isso, onde você tem num local, por exemplo, num ambiente, lugares onde bate mais luz e lugares onde não bate tanta luz, e lugares onde bate
pouca luz, sabe? Nossos olhos conseguem diferenciar isso muito rapidamente em tempo real. E no Photoshop, por exemplo, dá para simular isso em alguns filtros de HDR, porém dificilmente chega, dificilmente consegue chegar num efeito próximo da realidade, porque câmeras fotográficas não têm esse poder que nós temos nos nossos olhos. Então, nas câmeras fotográficas, geralmente você vai configurar a velocidade do disparo, a velocidade da abertura do obturador, você vai configurar algumas opções de iluminação, exposição, essas coisas, para tentar aproximar do HDR, entendeu? E aqui na CryEngine, o HDR ele tenta simular exatamente o que os nossos olhos podem fazer, sabe? Por exemplo, distinguir pontos mais claros de pontos mais escuros, sabe? Vocês podem ver que se eu zerar aqui o HDR, tá? Ele seria basicamente o que uma câmera fotográfica pegaria, tá? Não tem a separação de tons mais claros de tons mais escuros. Claro que estão separados aqui, é claro, mas não tem uma diferenciação de tonalidades diferentes, sabe? É apenas uma tonalidade, apenas, certo? Então, se eu começo a aumentar esse valor, ele vai aumentando o HDR. Simples assim. Ok? Então é assim que funciona o HDR, ele vai fazer a separação aí de tons mais claros e tons mais escuros. Em seguida, vocês têm aqui um parâmetro chamado Light HDR Dynamic Power Factor, tá? Que seria o mesmo do HDR que eu acabei de ensinar para vocês, porém deixa eu colocar os objetos de volta aqui. Porém, em luzes dinâmicas, tá? Veja bem, eu tenho aqui uma luz dinâmica, que seria essa luz aqui, nessa lâmpada. Ela é uma luz dinâmica. Se eu zerar esse Light HDR, não tem mais dinamismo aqui nessa iluminação, sabe? Ela não é refletida em várias outras tonalidades, em várias forças aqui nessa parede de pedras, por exemplo, ou nessa madeira aqui, sabe? Ela não tem aquela diferenciação de tons claros e tons escuros. Se eu começo a aumentar aqui esse HDR, ela começa a aumentar o dinamismo aqui, ela começa a colocar o efeito de HDR, que seria a diferenciação de tons mais claros, os tons mais escuros. Né? Não ficar apenas num tom único, sabe, de iluminação. Então, quando eu coloco no 4, que é o valor ideal, né, ela vai ter aí todo o efeito de dinamismo dessa luz, certo? E é assim que funciona o HDR. Agora vamos voltar ali pro nosso outro lugar e vamos continuar. A próxima opção, infelizmente, não dá para vocês verem ela acontecendo, infelizmente não dá, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Oh, caralho. Calma aí, deixa eu só voltar isso aqui. Ah, mas que inferno, mano. Calma aí. Pronto. Espero que dê para vocês verem. É o seguinte, o próximo parâmetro aqui é o Sky Brightening Terrain Occlusion, que seria basicamente a oclusão, tá, do brilho do terreno, não, no brilho do céu nas sombras aqui no terreno. Geralmente isso seria mais perceptível embaixo de árvores ou de objetos, enfim, geralmente nas sombras, tá? Eu acho que não vai dar para vocês perceberem que é a diferença, porque na verdade não vai fazer diferença alguma eu alterar aqui o Terrain Occlusion. Eu tenho um vídeo anterior a esse aqui que se chama Lightning Tool, tá? Confiram aí nos meus vídeos, quem não viu este vídeo, se chama Lightning Tool. E lá eu explico para vocês uma coisa chamada Ambient Occlusion,
que trabalha basicamente na representação de profundidade dos objetos a partir de pixels lá que vão te dar o efeito de profundidade. De pixel shader, tá? Pixels, eu digo pixel shader. Enfim, e é basicamente isso que é a função aqui. Ah não, essa é a função do próximo. Enfim, então aqui o Sky Brightening Terrain Occlusion, ele vai fazer o que eu te expliquei lá no vídeo de Lightning Tool. Tá? Ele vai aumentar aqui a oclusão. Eu expliquei no vídeo anterior de Lightning Tool o que era a oclusão, tá? Que seria você suavizar mais as sombras, sabe? Seria basicamente isso. Então, se eu deixo aqui em 0, eu estou dizendo que existe aqui oclusão. Se eu coloco em 1, que não existe oclusão. Se eu colocar que não existe oclusão, as minhas sombras vão ficar mais claras, tá? Aqui não dá para vocês verem, porque não está fazendo efeito, mas o efeito seria esse, as sombras ficarem mais claras. Em 0, na oclusão, elas ficariam mais definidas, mais escuras, tá ok? Porque teria oclusão. Bom, agora sim, está relacionado ao Ambient Occlusion que eu expliquei lá no vídeo de Lightning Tool. SSAO Amount Multiplier. O que significa SSAO? Significa Screen Space Ambient Occlusion, tá? Tem a ver com o vídeo de Lightning Tool porque tem Ambient Occlusion, tá? Screen Space Ambient Occlusion. Deixa eu explicar isso mais a fundo para vocês. Isso aqui é interessante que isso surgiu na própria CryEngine, né? Quem joga jogos no PC, com certeza já viu essa opção aqui lá na opção de gráficos de qualquer jogo, né? Mais recente. Geralmente todos têm, lá no Assassin's Creed tem, no Crysis tem, no Call of Duty, não me lembro se no Call of Duty Ghosts tem, mas enfim. Geralmente em todos os novos jogos tem o SSAO Amount Multiplier. E ele foi criado por um cara chamado Vladimir Kajalin, ou uma coisa assim. Esse cara trabalhava na Crytek, né? Na empresa que desenvolveu a CryEngine. E essa tecnologia, ela foi utilizada pela primeira vez em 2007, quando eles lançaram o Crysis, que é aquele primeiro Crysis lá, que até hoje tem aqueles gráficos surpreendentes. Pois é. Então, foi lá a primeira vez que eles utilizaram o SSAO Amount Multiplier, tá? Foi no primeiro jogo que eles usaram, foi no Crysis, é uma tecnologia que surgiu, né, com o Vladimir, que trabalhava na CryDev, ou na Crytek, na verdade, na Crytek, tá? Enfim. Então, o SSAO Multiplier ele vai basicamente trabalhar da mesma maneira lá que o Ambient Occlusion, tá? Ele vai te dar o efeito de volume de profundidade, tá? Volume e profundidade, tá? Nas sombras, nas meshes, tá? No terreno todo, no relevo do terreno, em basicamente tudo aí, tá? Essa que seria a função aqui do SSAO Amount Multiplier. Se eu mexer aqui, infelizmente não vai fazer nenhuma diferença aí para vocês, não vai dar para vocês verem nada, porque realmente não faz diferença, tá? Mas tem umas imagens no site da CryDev, dos documentos da CryEngine, que mostra diferença, tá? Que tem diferença quando você altera os valores, e eu vou ver se eu posto essas imagens aí no vídeo para vocês verem. Tem aqui o SSAO Contrast Multiplier, que é basicamente você aumentar a força do contraste desse SSAO, desse Ambient Occlusion aqui de cima, tá? Que seria basicamente a força dele, o contraste dele. Em seguida você tem aqui o Global Illumination Multiplier, que seria basicamente a iluminação global, tá? Iluminação global. Deixa eu esconder esses negócios aqui de novo. Iluminação global não é iluminação que vem do sol, não é iluminação que vem do ground, né, do terreno. É iluminação geral, a iluminação da atmosfera, tá? É isso que é o Global Illumination, a iluminação global, geralzona mesmo, da atmosfera, tá? Então, isso aqui é basicamente o fator de potência do Global Illumination, tá? Galera, isso aqui, trabalhem isso aqui apenas em valores muito baixos, tá? Isso aqui vai determinar o quão vai ser forte a iluminação, tá vendo? Eu aumentei, coloquei um valor bem alto, coloquei 75, ele estava
ele estava em 0.2, eu coloquei 75.3, ficou bem mais forte, tá vendo? Aí às vezes você pensa, eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó, fica clarinho, fica parecendo mais real, né? Não, jovem, não faça isso. Seu jogo vai ficar com um gráfico extremamente tosco, tá? Olha, isso aqui fica ridículo, né? Com um Global Illumination alto. Eu vou mostrar que fica realmente ridículo. Eu vou voltar aqui, principalmente quando vocês têm objetos. Vou dar um exemplo de objetos que tem textura branca. Olha só, fica parecendo que aquele barco ali é uma lâmpada, tá vendo? Parece que ele é uma lâmpada, fica horrível, tá? Olha só que droga, tá vendo? Fica muito forte, fica muito chapado isso aqui. Se você coloca, por exemplo, 0.6, ainda não fica bom. É um valor muito baixo e não fica bom, porque ele é um objeto que é branco e tem alguns detalhes aqui na textura. Com 0.2 já fica legal, com 0.6 vai ainda ficar chapado, tá vendo? Fica parecendo aqueles jogos de PlayStation 2, sabe? Então não fica bom mesmo. 0.2 no máximo estourando 0.3 e olha lá, cara, 0.2 às vezes dá um efeito muito melhor que o 0.3, tá vendo? Tá? Então muito cuidado com o Global Illumination, tá? Em seguida vocês têm aqui um fator que eu expliquei para vocês lá no vídeo anterior, tá? Que foi a parte 1 do Time of Day. Não vou ficar repetindo aqui, tá? Eu só vou dar uma pincelada. Lá eu expliquei mais a fundo como é que funciona essa opção aqui. Eu vou dizer apenas superficialmente, tá? Se você quiser entender mais isso aqui, você assiste o vídeo anterior. O Sun Color, na verdade, não é definitivamente a cor do Sol, é apenas a cor da iluminação do Sol, que eu geralmente gosto de utilizar mais ou menos aqui assim, porque dá uma atmosfera mais clara e uma iluminação mais limpa, sabe? Eu prefiro assim, tá ok? Sun Color Multiplier é basicamente a força dessa iluminação, tá? Eu falei disso lá no primeiro vídeo de Time of Day, se você não viu, confere. Sun Specular Multiplier é o seguinte, nas texturas da CryEngine, vocês geralmente têm ela geralmente é feita, as texturas na CryEngine geralmente são feitas a partir de layers, né, de camadas. Então você tem lá a primeira camada que seria o Diffuse, depois você teria o Bump Map, o Normal Map, e depois você teria o Specular Map, né? O Diffuse seria basicamente a textura, o Bump Map e o Normal Map seriam os mapas de altura e relevo, e o Specular Map seria o mapa especular, né? Seria o mapa aquele mapa em escalas de cinza, onde as partes mais brancas são as partes mais claras da textura, né, do material, e as partes mais escuras são as partes com menos iluminação, sabe? Que vão captar menos iluminação. Então eu tenho aqui essa rocha, que é um bom exemplo disso, tá? Você tem aqui as partes mais claras, outras que não são tão claras, tá? Isso é definido pelo Specular Map, tá? Aqui um outro exemplo muito bom de Specular Map são essa textura de pebbles, tá? Que são essas pedrinhas molhadas que eu tenho aqui, tá vendo? Ela tem aqui um especular, que é essa parte branca aqui, vocês estão vendo? Pois é, essa parte que está brilhando, isso aqui é o Specular Map. Então se eu aumentar aqui o Sun Specular Map, olha aí, aumentou a força desse especular, tá vendo? Ele brilha mais agora, tá vendo? Olha só. Se eu tirar, não tem Specular Map. Olha a diferença que um Specular Map faz, tá vendo? É muito diferente aí o efeito dele, tá? Então, também tome muito cuidado ao utilizar o Specular Map. Próximo fator aqui, próximo parâmetro, Sky Color, tá? Não me lembro se eu falei desse aqui lá no vídeo anterior, mas enfim, vou repetir aqui. Não é a cor do céu, tá? É o seguinte, o céu ele emite uma iluminação que vem de cima para baixo, tá ok? E é exatamente isso, tá? Esse parâmetro aqui, Sky Color, tá? É exatamente isso, Sky Color é isso. Se eu pegar e colocar aqui um azulão, olha aí, tá? Não deu muito efeito porque tá fraco, então eu vou aumentar o multiplier que é a força, tá? Então olha aí, ficou azulão, tá vendo? Olha aqui as minhas sombras, tá vendo? Então, tudo que for influenciado pela luz do céu, né, por essa iluminação que vem de cima, vai ficar nesse tom de azulão, tá ok?
vai ser influenciado por isso aí. Eu expliquei isso aqui no vídeo anterior, eu expliquei melhor, tá? Então confiram lá. Agora nós temos aqui uma opção nova chamada Ambient Ground Color, que é basicamente o contrário do Sky Color, tá? O Ambient Ground Color, na verdade, é uma iluminação que é refletida do ground, né, do terreno, nos objetos. Ou seja, você tem um lugar onde você tem um chão vermelho, por exemplo, e bate o sol, né, tem alguns objetos por perto, e esses objetos eles vão ficar com a iluminação avermelhada, porque a luz está batendo no chão vermelho e está refletindo neles. E é basicamente assim que funciona, tá? Eu estou salvando aqui esses valores para poder voltar depois disso aqui. Tá? Então é exatamente assim que funciona o Ambient Ground Color. Tá? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora. Vou colocar aqui um tom vermelho, vermelhão, e olha só, tá vendo? Tá? É a luz a luz do sol bate aqui no chão e vai refletir nos outros objetos. Então essa luz que vai refletir nos outros objetos que é essa Ambient Ground Color, é a luz que sai de baixo para cima, tá? Ao contrário da Sky Color, como eu já disse. Eu posso aumentar aqui o Multiplier, que seria a intensidade, né? Que seria a força dele, tá? Eu vou colocar esse aqui no azulão para poder explicar os próximos dois parâmetros. Eu vou aumentar a intensidade desse carinha aqui também. Então vocês podem ver, né, que aqui na copa das árvores tem, né, uma mistura de azul com vermelho, né, que seria a iluminação do céu juntando com a iluminação, né, do ground. Enfim, os últimos dois parâmetros são Ambient Minimum Height e Ambient Maximum Height, que seria a altura máxima e mínima dessas iluminações. Tá? Essa altura mínima aqui seria basicamente isso aqui. Seria representada pela altura mínima do ground color, tá, ok? Por exemplo, ele estava aqui em 100, né? A altura dele, dessa iluminação, que ela vai até o valor 100, entendeu? Não seria 100 metros, tá? Não é 100 metros, tá? É a unidade de medida aqui da CryEngine que é 100, tá ligado? É só 100 mesmo. Então, aqui essa iluminação avermelhada, ela vai até uma altura de 100. Se eu diminuir aqui até 10, tá? Ela vai até uma altura de 10. Tá vendo? E aqui ela já está se fundindo com o Ken. Vocês viram lá anteriormente que aquele azulão estava influenciando bastante na sombra dessas árvores, né? Então, como o meu Ambient Ground Color tá bem baixo, né? Então ele está se misturando aqui nessa altura. Ele está mais ou menos nessa altura aqui, que seria 10. Então ele está se fundindo com o azul e dando essa tonalidade roxa aí. Tá vendo? Eu poderia aumentar para 100, então o que acontece? Essa iluminação subiria. Então aqui ela está muito forte, então a iluminação azul aqui nem faz efeito, entendeu? A vermelha é quem predomina aqui, entendeu? Porque a altura aqui é 100, então aqui na parte mais baixa é onde ela está mais forte, tá ok? Esse outro aqui seria basicamente a de cima que vem para baixo, tá? Então como eu estou diminuindo aqui a altura dela, então o que acontece? A altura dela aqui é 10, entendeu? Antes estava em 200, né? Ou seja, 200. Ela só vai começar a fazer efeito, né? Ou seja, a influenciar alguma coisa na altura de 200 para cima, entendeu? De 200 para cima vai ficar azulão. Agora, como eu deixei aqui em 10, então de 10 para cima, tá? Ela vai ter o efeito azul aí, porque isso aqui é a altura do Sky Color, tá ok? Então é basicamente assim que funciona. Você vai trabalhar com esses dois valores aqui, tá bom? Para definir até onde vai cada iluminação, né? Qual vai ser a altura aí de cada iluminação da Sky Color, né? Que é a iluminação que vem de cima para baixo, ou da Ambient Ground Color, que né, o sol bate no chão e joga nos objetos, tá ok? Óbvio que você não vai trabalhar, né, com o azulão e o vermelhão aí, mas vocês vão trabalhar aí com outras tonalidades, tá ok? Recomendo vocês fazerem vários testes aí de cores de iluminação, né? Não estou falando cores bizarras como eu utilizei aqui. O exemplo mesmo é porque são duas cores distintas e dá para vocês verem, né, a diferença, né, a separação delas, tá? Foi só para vocês verem a separação, tá ok? Mas vocês entenderam aí como é que funciona, tá ok? Esse aqui, né, essas são as ferramentas dos Parameters Sky,
tá ok? Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo, porque vai ser assim que vai rolar, entendeu? No próximo vídeo eu vou falar sobre Fog, né? E, cara, Fog tem muita coisa que precisa ser explicada de uma forma bem detalhada, tá? Ou seja, demorada. Esse vídeo aqui me rendeu 25 minutos, cara. 25 minutos para falar somente sobre Sky. Né? Olha só, tem um Fog, tem o Skylight, Night Sky, Night Sky Multiplier, Cloud Shading. Cada uma delas tem coisas que precisam ser muito bem explicadas, senão vocês não vão entender. Então, olha para vocês verem, né? Como isso é complicado. Então, galera, vão testando, tá ok? Isso aqui, olha só, tá muito claro o meu aqui, eu posso diminuir, tá? Eu posso jogar com valores quebrados aqui também, 3.5, tá? Eu recomendo que vocês vão testando aí, tá? Este Sky, que eu vou fazer o vídeo lá sobre Fog, que é simplesmente um parâmetro fantástico, tá? Vocês vão encontrar opções incríveis aqui em Fog, ok? E enquanto eu não lançar o vídeo de Fog, eu vou trazendo novos gameplays. E é o seguinte, eu não simplesmente trago gameplays, tá? Não pensem que esses gameplays que eu trago são iguais aos dos outros canais, porque não são. Eu sempre procuro abordar e discutir com vocês durante o gameplay sobre a engine, por exemplo. O meu vídeo mais recente de gameplay foi do recém-lançado Thief, tá ligado? É um jogo simplesmente fantástico. Eu recomendo muito que vocês assistam ele. E nele eu comentei com vocês sobre Unreal Engine 4, tá? Na verdade, sobre Unreal Engine, tá? Tanto a da geração anterior quanto da nova geração agora, tá? Eu comentei sobre isso, porque ele foi feito na Unreal, tá? Eu sempre procuro comentar essas coisas. Quando eles lançarem, já tenho vídeo de Titanfall, de GTA, então eu sempre procuro comentar sobre a engine, sobre as meshes dos objetos e tal. No meu vídeo de guia de carros do GTA eu comentei sobre as meshes dos carros, essas coisas todas. Então eu sempre falo sobre desenvolvimento de games nas gameplays. Então por isso que eu acho que é interessante vocês conferirem, para que vocês acabem conhecendo melhor os jogos que vocês estão jogando, beleza? Então é isso aí, fica a dica, tá, dos gameplays para vocês assistirem. A gente se vê no próximo vídeo, que pode ser de gameplay ou de CryEngine, ainda não sei. E enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço, como sempre, vocês deixem um like mais um favorito para ajudar na divulgação, porque isso é muito importante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!